Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a este espaço onde queremos tirar dúvidas sobre a convocatória Pensar com Outros para construir cidadania e democracia na América Latina. Muito obrigada por se conectarem conosco. Temos vários países da América Latina, vários países estão se juntando. A ideia é ter uma conversa com vocês, para que vocês compartilhem conosco suas perguntas através do chat. E vamos respondendo ao longo desta sessão. Contamos com serviço de interpretação simultânea na parte de cima da tela. Vocês podem ter acesso à interpretação simultânea a português. Esta convocatória Pensar com Outros para construir cidadania e democracia na América Latina é a quinta versão que temos dessa convocatória. A segunda que realizamos nos 11 países onde a Sura e o Grupo Bolívar e da Vivienda estão presentes. Estamos muito contentes de abrir essa convocatória outra vez. É uma convocatória que fazemos todos os anos. Desta vez estará aberta e disponível para as inscrições até o dia 19 de junho. Ou seja, ainda temos tempo. Vocês têm tempo para realizar suas propostas, definir e apresentar. Toda a informação da convocatória está disponível na página web do Grupo Sura, gruposura.com, e está os termos e condições dessa convocatória. Estará um documento com perguntas que podem surgir ao longo, do preenchimento do formulário. Estará o link. Somente receberemos inscrições através deste link, tá? E encontrarão um documento importante, que é o guia de todas as perguntas que realizamos no formulário. A ideia é que vocês baixem este guia de perguntas, estudem o formulário e respondam as perguntas, antes de preencher o formulário no link. Ou seja, faça um esboço antes do preenchimento. Eu quero convidar a duas pessoas que contem para nós o intuito dessa convocatória, para que falem do porquê da ciência, da Sura e porquê em Bolívar da Vivienda falamos em Pensar com Outros e cidadania e democracia. Maria Mercedes Barreira, bem-vinda. Ela é gerente de comunicações e desenvolvimento sustentável do Grupo Sura, e o Fernando Cortes é o diretor executivo da Fundação Bolívar da Vivienda. Bem-vindos. Olá a todos e todas. Oi, Fernando. Oi, Mercedes. Como vai? Mercedes, iniciamos com você. Conta pra gente sobre esse intuito, a ciência e o que faz com que essa convocatória seja única. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, através do Grupo Sura e Bolívar da Vivienda, temos uma visão, uma forma de realizar empresa. É uma forma compartilhada. Acreditamos que nós, empresas, temos somente a capacidade e a responsabilidade de contribuir para as sociedades e para os territórios onde marcamos presença, contribuir com esses bens comuns e a construção do valor público. E por isso, encontramos na cidadania e na democracia um tópico, uma dimensão fundamental na qual podemos contribuir como companhia para que tenhamos melhores sociedades, para que todos tenham maior bem-estar e como companhias, inclusive, possamos contribuir para a sustentabilidade dos territórios, pessoas e das próprias empresas como tal. Esta convocatória nasceu da necessidade de que houvesse conexões diferentes. E também do fato de saber e reconhecer que existe um turbilhão de experiências, conhecimentos, pessoas e organizações que já vêm pensando nesses temas com os quais podemos nos conectar, habilitar essas conexões entre esses próprios projetos e potencializar isso que já está acontecendo nos diferentes países e cidades desses países. Quando pensamos em cidadania e democracia e pensamos em nós como empresa e fundação, nós nos deparamos com esta oportunidade de nos conectar, criar redes. Inicialmente vimos na Colômbia e depois vimos que essa oportunidade era maior e poderíamos estar em todos os países onde essas companhias estão presentes, que compartilhamos alguns problemas globais, contextos culturais e forma de viver esses problemas de forma diferente. Só que o fato de poder criar redes irá potencializar para que avancemos nesses tópicos tão importantes. Precisamos trabalhar nisso como humanidade, fundação, empresas para seguir avançando. Estas reflexões que encontramos nesta convocatória são reflexões profundas sobre o território da América Latina. E o nosso papel é saber escutar a estas reflexões, escutar esses problemas, escutar as soluções e habilitá-las
para que elas possam ter um impacto positivo para todos. Por isso nasceu essa convocatória para construir a cidadania e a democracia. Por isso queremos seguir ampliando o impacto, por isso queremos que seja constante, que esses projetos possam ser identificados mais e mais a cada ano e que possamos ter essas conexões entre essas pessoas e organizações que estamos pensando juntos como construir uma cidadania mais informada, crítica, construtiva e modelos mais democráticos, onde todos possamos ter mais participação. Muito obrigada, Mercedes. Fernando, conte pra gente como tem sido essa experiência nos anos anteriores. E Mercedes mencionou temas abrangentes, mas conte pra gente, a partir da sua voz, essas modalidades que estão definidas para este ano. Muito obrigada, Julie e Mercê. Olha, para nós, do Grupo Bolívar e da Vivienda, estamos muito gratos e é uma honra, né, o fato de poder participar desta convocatória, pensar com outros. Porque justamente neste momento, e como a Mercedes mencionou, eu acho que a democracia depende de todos nós, né? A construção de uma sociedade mais equitativa, mais participativa, fazer com que as comunidades não tenham somente uma voz, mas uma voz mais consciente e informada. Assim que nós queremos agradecer este convite, porque este convite nos ajuda, né? A que nós possamos ajudar, digamos assim, a fazer com que a democracia possa surgir na América Latina. Nós também abordamos o tema de sustentabilidade empresarial. Falamos de meio ambiente, social, governo corporativo. Só que poucas vezes paramos e falamos da democracia e sobre a sustentabilidade dos estados democráticos. É algo que interessa a todos nós, né? E é algo muito importante para que haja o desenvolvimento, não somente do setor privado, mas da sociedade. Então eu quero agradecer esse convite, tá? Esta convocatória, o que nós aprendemos ao longo dos 3 anos, e também sobre o que vocês contaram, né, do Grupo Sura, é que dia após dia vemos mais interesse, mais comunidades, mais organizações entusiasmadas e interessadas em trabalhar nesses tópicos. Então nós, por exemplo, com o que nós vivemos, né, nos anos anteriores, já chegamos em toda a Centro-América, mais de 800 trabalhos que recebemos. E o mais difícil de tudo isso é escolher, né? Porque imaginem escolher de 800 trabalhos, escolher 10 apenas. Queremos agradecer, né, o grupo de jurados que fazem parte dessa convocatória. Se trata de um trabalho complexo. No ano passado, vimos temas da Universidade de Antioquia, na Colômbia, que conseguiu atrair universidades do Uruguai, do Brasil, e entre todas as universidades trabalharam sobre um tema relacionado ao meio ambiente. No México, temos uma plataforma que ensina as crianças sobre como serem melhores cidadãos e criar democracia. E outro exemplo, tá? É o tema de habilidades comportamentais, assim como informação dos Mapuche, no Chile. São tópicos que têm nos ajudado a poder compreender, apoiar e compreender o território de toda a América Latina. Nestes países, né, onde as nossas empresas estão presentes, e ver como mutuamente poderemos nos apoiar. E o tema importante aqui não somente é o apoio com recursos, mas compreender como podemos escalar essas iniciativas para fazer com que isso que estamos apoiando aqui se transforme em algumas dinâmicas muito mais importantes para os mais fortes, e que entre todos construamos uma democracia mais sólida. Eu acho que referente a isso, Júlia, a gente aprendeu muita coisa. A gente sente um entusiasmo muito grande por essa nova convocatória. Porque abordar mais nesses programas que temos como sociedade, encontraremos mais soluções. E entra um tema que nos entusiasma muito também, porque podemos ver a grande quantidade de organizações e pessoas que de verdade estão tentando construir o melhor país. E olha, eu acho que estamos muito gratos. Queremos agradecer a todas as pessoas que participam. Novamente, muito obrigado.
Eu quem agradeço, diz ela. E você mencionou algo muito importante que eu não quero, deixar em branco. Eu quero detalhar um pouco mais sobre o processo de seleção Mercedes. Além disso, foi um processo significativo. Sobre como projetamos, como desenhamos, sempre o intuito é que seja um processo rigoroso, o qual integre estes conhecimentos que você mencionou, Fernando, conhecimentos da região. Mercedes, conte pra gente, para que todos saibamos como foi desenhado o processo de seleção. Olha, essa foi uma parte que foi uma surpresa pra gente. Como nessas primeiras edições da convocatória, vimos, o aprendizado, a dinâmica do júri, nós convocamos um júri externo, cada um especialista em temas diferentes. Neste caso, se vamos falar de voz da juventude, migração, cultura cidadã, nós buscamos pessoas de diferentes países, com diferentes conhecimentos, especialidades, formações, de diferentes organizações, pessoas que já trabalharam nesses temas, conhecem, para que nos ajudem a identificar os projetos que deveriam ser selecionados nesta convocatória. Esses jurados leem, analisam, conferem cada uma das propostas. Após isso, é gerada uma mesa de discussão entre o júri, e daí surgem conversas que para nós são conversas nutritivas, e a partir dessas conversas podemos parar e pensar quais ajustes devem ser feitos, o que devemos mudar ou como essa convocatória deve evoluir. E no final chega um estágio onde os projetos são apresentados. É feita uma apresentação e com esta apresentação final e mais a recomendação do júri ao longo de todo o processo, é assim que nós selecionamos os projetos em cada uma das categorias. Nós não temos, digamos assim, um modelo automático, onde alguma proposta é rejeitada. Não, tudo é através de uma conversa, análise do júri e também uma visão do que nós, como companhia, queremos destacar e contribuir, só que sempre nos deixamos guiar por este conhecimento do grupo de especialistas e também os problemas que nós queremos abordar. Lembrem-se que vocês podem enviar para nós as suas perguntas através do chat dessa transmissão. A ideia é essa, podem enviar em português também, tá? A ideia é poder responder às dúvidas de vocês para que vocês possam fazer o seu registro de forma adequada, para que possam preencher o formulário. Bom, eu gostaria de que o FER convide as organizações, grupos, cidadãos na América Latina dos 11 países onde estamos presentes, para que nos convide, amplie esse convite, para que mais pessoas se juntem a essa convocatória, FER. A palavra é sua. Olha, Júlia, como você mencionou, todos estão convidados. Trabalharemos o tema de formação para uma cidadania melhor informada. É chave, E para isso é chave que tenhamos projetos onde possamos ver como gerar maior conhecimento e participação dos cidadãos e cidadãs, para que a cidadania possa compreender um pouco mais sobre do que se trata a democracia, o Estado social de direito, economia de mercado, enfim, tudo isso que nos fortalece como democracia na América Latina. E por outra parte está o tema da migração, está o tema da importância da migração, de não nos esquecer jamais que a América do Sul está formada por migrantes. E neste momento, por uma parte, devemos acolhê-los e fazer com que eles nos ajudem a construir uma melhor democracia. Porque geralmente o migrante é quem rege o sistema, porque ele provém de outras situações. E também como este migrante seja um bom cidadão onde quer que for, e os migrantes que se devolvem também, Então é importante levar em consideração o tema da migração. E no final está o tema da juventude, os jovens que na América Latina, digamos que é o continente, que mais tem jovens. Por isso é importante fortalecê-los. E é um tema de educação, empreendedorismo e trabalho, fazer com que ver como esses jovens poderiam se vincular para fortalecer a região e trabalhar conosco, assim como a Júlia mencionou,
todas as organizações e todas as pessoas que estão assistindo ou vão assistir depois, façam sua inscrição. Se houver perguntas, estão os canais abertos, chega da Fundação Bolívar, da Vivienda ou gruposura.com, onde está a base, o banco de dados onde todo o programa está sendo gerenciado. Utilizem essas plataformas. E se houver dúvidas, iremos respondendo. Bem-vindos, bem-vindas, e vamos trabalhar de forma mútua para construir uma melhor democracia, porque nós estamos convictos que a democracia é construída com o primeiro passo e depois ir escalando. Isso devemos trabalhar entre todas e todos. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês dois por nos acompanharem, por enviar esse convite. Como você mencionou, temos ferramentas para trabalhar, iniciando do local até escalando para nacional, América Latina, e uma mostra disso foi a convocatória do ano passado. Eu os convido que assistam o próximo vídeo, que é uma amostra das iniciativas que tivemos no ano passado. E queremos dar continuidade a essas iniciativas este ano. Confiram o vídeo. Escuchar, conectar, convocar para pensar con otros. Crear, participar, proponer y transformar realidades. Colectivos, personas, empresas, universidades y diversas organizaciones. Todos unidos para construir una mejor sociedad. Ciudadanía y democracia. Dos palabras inmensas y un desafío compartido. América Latina. La edición 2024 de la convocatoria Pensar con Otros reunió la creatividad, la innovación, el conocimiento de 823 propuestas por una ciudadanía sin fronteras en Latinoamérica. Desde 11 países nos unimos para responder a dos desafíos comunes: la cultura ciudadana y la migración forzada. Estas fueron las categorías que impulsaron la participación de tantos que en la región comprenden que el cambio comienza por hacernos cargo de nuestras propias acciones. Una convocatoria que atraviesa América Latina en las 789 propuestas que fueron evaluadas por los 32 jurados. Esta convocatoria refleja la diversidad de nuestra región en torno a un propósito. Por ejemplo, conectar la identidad cultural y ciudadana en comunidades indígenas de Brasil. Reducir el desconocimiento ciudadano sobre procesos legislativos en México. Reconocer el papel de las mujeres en la democracia en Chile. Generar cohesión social en comunidades de acogida de población migrante en Panamá. Afianzar los derechos y deberes ciudadanos en adolescentes privados de la libertad en Uruguay. Empoderar a jóvenes como agentes de cambio de comunidades rurales en El Salvador. Poner la inteligencia artificial al servicio de la población migrante en Colombia. Emplear el cine para fomentar ciudadanías más inclusivas ante la migración en Perú. Sensibilizar desde la literatura a la niñez sobre el fenómeno migratorio en Costa Rica. Ejecutar proyectos comunitarios a favor de la participación democrática en República Dominicana. Unir arte y psicología para sensibilizar en derechos a madres migrantes y retornadas en Honduras. Estas y más propuestas son parte de esta convocatoria, que nos demuestra que la ciudadanía y la democracia se fortalece desde múltiples saberes, motivaciones y experiencias. Así movilizamos transformaciones positivas para Latinoamérica. Por eso desde Sura y Fundación Bolívar da Vivienda reconocemos el valor de cada una de las postulaciones de esta convocatoria 2024 que nos deja una invitación. Si queremos inclusión, más ciudadanía. Si exigimos participación, más ciudadanía. Si buscamos acuerdos, más ciudadanía. Si anhelamos la paz, más ciudadanía. Si fortalecemos la ciudadanía, habrá más democracia en América Latina. Agora queremos dar as boas-vindas a Elvira Foreiro, diretora de Cidadania, Valores Democráticos e Justiça da Fundação Bolívar da Vivienda. Elvira,
Você que está por trás de toda essa convocatória desde o início, né? Desde o início, onde pensamos e formulamos as modalidades até o final. Seja bem-vinda, Elvira. Muito obrigada, Júlia. Boa tarde para você, Mercedes, Fernando, assim como boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham dos diferentes países da América Latina, pessoas que fazem parte desta iniciativa, desta convocatória. Elvira, a ideia é que possamos responder algumas perguntas que estão enviando para nós no chat. O chat da transmissão está habilitado. Lembrem-se, podem enviar suas perguntas em português também, tá? A ideia é ir respondendo as perguntas. Vamos iniciar. Quem são as pessoas que podem participar? Algumas pessoas têm dúvidas, né? Se pessoas físicas, jurídicas, enfim. Conte pra gente sobre isso. E quem são as pessoas que não podem participar? Olha, eu gostaria de frisar o fato de que queremos receber pessoas que contribuam com o diálogo entre cidadãos, envolva uma participação que inicia da base da pirâmide, de construir democracia a partir desta cidadania, que haja um compromisso. Queremos receber processos e projetos os quais incluam gerenciamento de conhecimento, projetos que sejam parceria entre diferentes organizações de diferentes países, 2, 3, enfim. Países que estão habilitados para esta convocatória. Também queremos saber sobre a inovação social, novas tecnologias ao longo deste diálogo de conversa entre construção cidadã e, claro, né, projetos que abordem os conceitos e os desenvolvimentos das 3 modalidades. Quem pode participar? Pessoas físicas, quando estiverem representando coletivos, pessoas que tenham mais de 18 anos, organizações sociais, faculdades, universidades, grupos, ONGs, institutos de pesquisa, centros de jornalismo, centros de formação, organizações encarregadas da formação, da pesquisa, da documentação no gerenciamento de conhecimento. E como eu mencionei, que possam traduzir algumas metodologias a partir da base da pirâmide até o topo, no desenvolvimento, e que possam escalar em diferentes níveis, público e privado. Diante desta pergunta, Isabel Gomes, no chat, escreveu para a gente a seguinte pergunta: é possível se apresentar em parceria com outra organização que foi selecionada em projetos anteriores? Olha, eu quero esclarecer essa pergunta, tá? Porque recebemos muitas perguntas relacionadas a parcerias ou de se apresentar com outros. Eu interpreto esta confusão, porque nós já tivemos várias convocatórias na companhia da Sura, e uma delas que busca a rede de trabalho colaborativo no setor cultural, né, que é uma convocatória de cultura. Então, ela promove isso e que as organizações se apresentem com outras organizações, mas já nesta oportunidade, pensar com outras, essa parceria não é um requisito, ou seja, a organização ou a pessoa ou o cidadão, cidadã, coletivo, grupo, podem se apresentar sozinhos e se o projeto requer, ele pode articular outros parceiros. E irá especificar isso no formulário, só que não é um requisito, tá? Para esclarecer isso, porque nós sabemos que isso foi uma dúvida, né? Uma dúvida geral. Várias perguntas relacionadas a isso chegaram para nós. Entretanto, Isabel, se o projeto requer apresentar com outra organização, esta organização não pode ter sido selecionada nas versões anteriores da convocatória. Porque isso, sim, faz com que não seja selecionado, tá? Não é um requisito, você pode se apresentar sozinho ou somente a sua organização, sem nenhuma parceria, tá? Não é necessário haver parcerias. Também chega perguntas sobre orçamento, como organizar a parte financeira e como seria o desembolso para os projetos. Bem,
Quando as iniciativas forem selecionadas, um convênio é assinado juntamente com a organização ou com a pessoa quem irá executar. E haverá um tempo de entrega com prazos de execução que estarão atados a uns desembolsos específicos. E isso também organizaremos com o tempo de duração de cada projeto, que é no máximo 1 ano de duração. Para se apresentar, para se cadastrar na convocatória, devem organizar o orçamento levando em consideração o tempo de organização, levando em consideração os desembolsos que irão receber ao longo do tempo, para que calculem muito bem os processos, né? Para fazer com que vocês tenham os recursos adequados para a execução do projeto. E é um orçamento onde devem levar em consideração os impostos, né, envolvidos. E aí está no termo e condição. Deixem uma parte, né, para que vocês coloquem o câmbio de moeda, porque lembrem que o orçamento está pensado em dólares estadunidenses, para que haja uma unificação de moeda entre todos os países. Devem deixar uma parte que esteja associado a esses temas de impostos e câmbio de moeda. Nesta convocatória, podem levar em consideração temas relacionados a honorários, ou seja, podem contemplar tudo que precisem para o projeto: compra de equipamentos, honorários, diárias, gestão de conhecimento, tudo que tiver sentido para que o seu projeto seja executado. Isto vai ser avaliado pelo grupo de júri. E o júri será coerente, né? E vocês também devem ser coerentes com a proposta e o impacto esperado do projeto e da proposta que vocês enviarem. Agora, Elvira, conte pra gente o acompanhamento, tire dúvidas sobre o processo no qual as propostas foram selecionadas. Lembrem-se que são 10 propostas selecionadas. Após a seleção dos projetos, assinatura dos convênios e a definição do tempo de cada um dos projetos selecionados, realizaremos um acompanhamento através das duas organizações, tanto do Grupo Sura quanto Fundação Bolívar da Vivienda, e realizamos sessões periódicas, sessões de monitoramento e acompanhamento para a execução dos projetos. Este acompanhamento, ele contém alguns formatos que devem ser preenchidos. São formatos simples, ou seja, não são formatos complexos, tá? São formatos que permitem com que seja feito um segmento por parte das duas organizações. Elas acompanham o desenvolvimento dos processos e averiguam se há lacunas, né, entre o plano de trabalho aprovado e a execução dos mesmos. E é realizado um balanço mensal da execução de cada um dos projetos, que, como a Júlia mencionou, né, dura no máximo 1 ano. Geralmente o processo é assim: a convocatória é realizada no ano A, neste ano 2025, e é executado no ano B, que é o ano 2026, onde realizamos estas reuniões periódicas, uma vez por mês no início, onde realizaremos o acompanhamento e a orientação desses projetos. Quando eu me refiro à orientação, não significa intervenção, mas sim um apoio, uma colaboração, tá? Uma colaboração que irá potencializar a execução dos mesmos, referente às redes de trabalho entre os dois grupos. Referente também ao fato de que como podemos obter um maior impacto em X momento. Justamente o que nós fazemos é que, a partir do diálogo e conversa, fortalecer e acompanhar a execução dos projetos, através deste segmento que fazemos mensalmente, tá? Segmento da execução dos projetos. Temos outras dúvidas sobre, por exemplo, as possibilidades de seleção das propostas. Temos essas dúvidas no chat. Existe alguma prioridade por país ou por tipo de organização? Olha, para responder essas perguntas, eu quero dizer que não existe prioridade. São 11 países na mesma igualdade de condições. A mesma coisa se é pessoa física, ONG, coletivo, universidade. Não existe um valor adicional se pertence uma X ou Y organização. Todos entrarão e serão avaliados pelo júri por igual. Isso significa que o valor é dado
própria proposta. O valor vai sobre a experiência do documento. O documento deve falar por si só, pelo menos nestes primeiros estágios do processo de seleção. No último estágio, as organizações que forem pré-selecionadas terão oportunidade de fazer uma apresentação para o júri. Mas, inicialmente, no primeiro estágio, a proposta deve ser sustentada. O documento, tudo que for escrito no documento sustentará a proposta, apoiará a proposta e aí seguirão os outros estágios. Então, as 10 iniciativas selecionadas são entre 3 modalidades, e isto definirá qual modalidade tem mais projetos para ser desenvolvido. Isso será definido pelo júri. Irá depender das propostas que nós recebamos. Elvira, lembremos quais são os países que fazem parte da convocatória. Os 11 países que podem participar são países onde tanto o Grupo Sura quanto o Grupo Bolívar estão presentes, através de suas empresas e da vivenda. Os países são Colômbia, Chile, México, o Panamá, o Peru, Brasil, Uruguai, República Dominicana, El Salvador, Honduras e a Costa Rica. Tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas podem participar desta convocatória. É importante frisar algo importante, é que dentro da convocatória não podem participar funcionários nem colaboradores de nenhum dos 2 grupos, e também não podem participar líderes e políticos. São as 3 únicas condições: pessoas que fazem parte de alguns dos 2 grupos, líderes políticos ou políticos, e organizações ou pessoas que já foram beneficiárias dos recursos nas convocatórias anteriores. Estes são os 11 países e as 3 condições que não podem participar desta convocatória. Bom, agora falemos das modalidades, porque temos perguntas referentes às modalidades. O Fernando já mencionou, temos uma modalidade de formação para uma cidadania melhor informada, outra modalidade que aborda o problema, da migração na América Latina, ou na sua localidade, ou no território específico onde cada iniciativa estiver localizada. E outra modalidade sobre os jovens, queremos escutar os jovens. Queremos saber o que eles acham, o que eles pensam sobre as dinâmicas sociais e territoriais nas suas localidades. São essas as 3 modalidades. Existe condições de igualdade, e a Gabriela pergunta no chat como esta modalidade deve ser abordada. Olha, dependerá da iniciativa. O que nós queremos com esta convocatória é que seja executável, um projeto executável, e o júri irá revisar isso, que seja algo coerente e possa ser executável ao longo do tempo proposto pela pessoa ou organização, máximo de 1 ano, e que cause um impacto. E esta é uma das palavras do formulário, uma pergunta: qual é o impacto desta iniciativa? Então, pode ser uma iniciativa que seja abordada através da pesquisa, do acadêmico. Qual seria o escopo, Compreender também o contexto de migração, ou através das comunicações, além do que é específico, e o tema é que seja algo que possa ser realizado, Então, o panorama é abrangente, com conteúdo, propostas de organizações culturais, educacionais, uma agenda de pesquisa, ou através de um processo de comunicação. O panorama é muito abrangente, então achamos que aí existe oportunidade, digamos assim, para a criação. Usem a imaginação, queremos iniciativas que façam com que pensemos, que nós como companhias paremos, pensemos, que a cidadania pare e pense. Sejam atrevidos, explorem essas propostas. Propostas que às vezes
São difíceis de serem abordadas, só que são propostas que podem gerar oportunidades nesta convocatória. E a Maria Fernanda no chat pergunta sobre o formulário. Eu quero esclarecer algo sobre isso. Todos vocês podem se inscrever em todas as modalidades, com diferentes iniciativas. Vocês podem apresentar cada uma das suas iniciativas nas 3. Podem fazer isso, só que somente serão selecionadas com uma das propostas, em uma das modalidades. Ou seja, vocês podem se inscrever nas 3, só que somente irão ser selecionados em uma só delas. Sejam críticos, né, no momento de se inscreverem e abordem propostas que possam ser executáveis. Então, Maria Fernanda, a ideia é que haja iniciativas diferentes para diferentes modalidades. Para cada modalidade deve ser preenchido o formulário, seja pessoa física ou jurídica, tá? Para cada modalidade devem preencher o formulário. Sobre os projetos, Elvira, conte para nós. São projetos novos? Ou são projetos que já estão em execução? Nos conte um pouquinho sobre isso. Inclusive, né, através da experiência que tivemos nos anos anteriores. Olha, esse tema também é importante, tá? Porque nós não temos somente definido o único momento do ciclo do projeto onde a proposta deve ser apresentada. Não. Pode ser um projeto que já tenha sido iniciado, que esteja em andamento, um projeto que já esteja sendo avaliado, ou um projeto que possa ser, inclusive, uma ideia que ainda não está no papel. Eu acho que o mais importante, além do ciclo do projeto, o mais importante é documentação, sustentação, o foco da metodologia, a inovação, como a Júlia mencionou, todo o ajuste de orçamento, tudo que tem a ver com gerenciamento do conhecimento, impacto ou uma ideia disruptiva que possa contribuir para encarar todos os problemas que existem, né, nas modalidades deste ano. Bom, para resumir, não é necessário que um projeto já esteja concluído ou que seja um projeto que esteja sendo iniciado ou em execução. Não. A ideia é que vocês possam documentar e ter exatamente claro o momento, o estágio em que estão. E, sobretudo, os resultados, né? E como irão contribuir, né, para solucionar alguns dos temas dos 3 pontos: voz dos jovens, migração, formação, cidadania, enfim. Esta é a mensagem resumida, tá? Para responder a pergunta do chat. Claro que sim. Olha, Elvira, e junto a isso, estas iniciativas, elas podem receber recursos de outros parceiros, né? Podemos ver que muitas iniciativas, por exemplo, já estão adiantadas no tema de cooperação internacional. E isso tem possibilidades nesta convocatória. No formulário, vocês podem ver que há uma lacuna específica, para que as pessoas, elas detalhem qual tipo de colaboração ou parceria elas têm com cooperantes, ONGs, fundações, organizações que irão somar recursos para o projeto completo, tá? E também vocês deverão especificar quais são os recursos necessários para isso. Então não há problema, tá? Como mencionamos, a ideia é potencializar essas iniciativas, que haja engajamento, trabalhar de uma forma colaborativa. E se outros têm recursos e conhecimentos e querem contribuir para essas iniciativas, serão bem-vindos. Outro tópico é o que mencionamos nos termos e condições, que são os direitos com os quais ficam essas organizações. O nosso intuito como companhia não é nos apropriar em termos de direito. A ideia é potencializar esses direitos. Queremos, além disso, nos juntar em processos de comunicação, contar o que está sendo feito, fazer uma articulação. Como a Elvira mencionou, isso será realizado ao longo, né, do acompanhamento que realizaremos nessas iniciativas. A ideia é contribuir mais e mais com os nossos próprios recursos. Só que, de jeito nenhum, tá? O nosso interesse é nos apropriar e sermos donos de um conhecimento que vocês estão desenvolvendo em um território, tá? Somente para esclarecer isso.
Fiquem tranquilos, porque estas iniciativas que irão gerar conhecimento seguirão sendo de vocês, não serão nossas. Vocês que irão executar as propostas. Temos outras perguntas no chat? Sim, temos uma pergunta sobre se a SAS tem a mesma possibilidade de ganhar como uma ONG e universidade. Bom, para responder, eu digo que sim. Além de ser uma pessoa física, organização, enfim, como mencionamos, a ênfase está na pertinência, geração de valor, incidência, inovação, na qualidade, viabilidade de um projeto. Assim que dentro da cobertura e da possibilidade das organizações, as SAS são bem-vindas para poder enriquecer tudo que envolve o conhecimento nessas 3 modalidades. Seriam as SAS. Perguntaram também sobre os critérios de avaliação que o júri terá. Sobre os critérios de avaliação, eu quero mencionar o impacto e cobertura, a coerência, a pertinência, o tema, mas também a pertinência para o território, a abordagem desta proposta que vocês irão inscrever, a geração de valor, a incidência. Isso tem a ver com as reflexões sobre o que queremos fazer, com o conhecimento que a Elvira mencionou. Queremos que seja um tema de conversa, queremos levar essas perspectivas para cima da mesa e gerar conhecimentos sobre tudo que vocês têm realizado no seu território, a inovação, criatividade, qualidade e a viabilidade na execução. Participar em pensar com outros para construir cidadania e democracia na América Latina é grátis. Todos vocês podem preencher o formulário e após alguns dias irão receber uma mensagem que diz: recebemos a sua proposta e será analisada pelo grupo de jurado externo que teremos na convocatória. É grátis, volto e repito, as iniciativas que iremos receber após o processo de seleção, digamos assim, nós não iremos nem executar essas propostas. Fiquem tranquilos com isso, tá? E claro, temos cláusulas dentro dessa convocatória, cláusulas que garantem que nós não abordaremos, tá? Nem utilizaremos as propostas de vocês para um projeto futuro. Isso é seu. Nós ficaremos com os 10 projetos selecionados apenas, tá? Fiquem tranquilos por esta parte. Bom, já não temos mais perguntas, estamos concluindo esta apresentação. Elvira, você gostaria de mencionar alguma coisa antes de concluir sobre esta 5ª versão, 5º ano que estamos, conversando deste tema tão importante? Olha, Júlia, para terminar, eu quero mencionar o calendário da convocatória. 21 de abril estará aberta as inscrições até o dia 19 de junho. Até o dia 19 de junho, vocês poderão se inscrever através do formulário que está no link, tá? A partir do dia 20 de junho a 19 de setembro, irá ser iniciado o processo de avaliação com o júri externo. Após isso, será realizada a pré-seleção e seleção dos projetos, até chegar o estágio final, de conclusão. E no dia 19 de setembro, iremos anunciar os 10 projetos ganhadores. E convidamos a todos que sempre estejam conferindo nas páginas das organizações, onde vocês podem verificar se houve ajuste no cronograma. Sempre estejam entrando nas páginas das organizações e confiram as informações que estão sendo aí, dia após dia, organizadas e subidas. Bom, após apresentar o calendário, só me resta agradecer o processo e a equipe que está por trás de toda essa parte logística, a equipe que está organizando a parte técnica, para que esse projeto, seja possível. A confiança das organizações, a equipe e este espaço sobre as regras de participação e por que estamos lançando essa convocatória. Isso é uma amostra da transparência
do interesse das organizações, o interesse em construir, dialogar, conversar, e serão bem-vindas todas as propostas relacionadas a isso. Eu acho que já respondemos todas as perguntas. E tinha uma que mencionava sobre uma cooperativa agrícola que trabalha com mulheres. Olha, referente a isso, eu acho que mais do que identificar a modalidade, eu quero dizer que vocês, através da sua realidade, através do seu conhecimento, através do seu compromisso e responsabilidade de uma cidadania ativa, poderão identificar qual seria a melhor opção das três, né? O melhor conhecimento, a capacidade para poder participar. Analisem bem. Então, Julie, e a todas as pessoas que fazem parte desta convocatória e todos os 11 países que nos acompanham, somente me resta agradecer e bem-vindos e bem-vindas nesta nova versão de Pensar com Outros. Muito obrigada, Elvira. Eu quero agradecer a você e a toda a equipe que está por trás dessa convocatória. Bom, se vocês tiverem perguntas, enviem para nós. ciudadania@gruposura.com.co. Ciudadania em espanhol. Vocês podem escrever e nós responderemos as perguntas. Queremos concluir com uma motivação para que nos enviem suas propostas. Receberemos iniciativas da América Latina. E este vídeo que eu vou transmitir, vocês vão ver iniciativas locais, específicas, iniciativas que têm um pedacinho deste continente da América Latina. Então, vamos concluir com algumas das iniciativas selecionadas no ano passado, iniciativas que neste momento estão sendo executadas neste ano. Eu tenho certeza que vocês poderão saber mais delas nas nossas redes sociais. Iremos compartilhar toda a informação dessas iniciativas com vocês. A ideia é que, através dessas iniciativas, abordemos esses temas que são de interesse para todos, como cidadãos, companhias, organizações, universidades, enfim, a todos. São temas interessantes para todos. Um forte abraço e muito obrigada por nos acompanhar neste espaço. Mi nombre es Alejandro Ramírez Salas, vengo de San José de Costa Rica y mi proyecto se titula Es la migración hermosa. Mi proyecto aborda la migración desde un punto de vista del arte contemporáneo, en donde utilizamos el lenguaje artístico para poder expresarnos y para poder plantear a la sociedad contemporánea un punto de vista algo distinto con respecto a las personas migrantes que llegan a habitar o a ser acogidas en Costa Rica. El inicio de un programa artístico en la ciudad de San José, en donde vamos a desarrollar una serie de intervenciones urbanas utilizando el lenguaje del arte contemporáneo para hablar de temas de migración y específicamente con la colaboración de la comunidad LGTBIQ+, que se han visto forzados a emigrar de sus países de orígenes y que ahorita están acogidos en Costa Rica. Mi proyecto involucra, podría decir, 3 comunidades, que es la comunidad LGTBIQ+, que se ha visto forzada a emigrar de sus países de origen, a los artistas contemporáneos, que muchos de ellos también pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, y además a la ciudadanía en general de San José. El proyecto nuestro podríamos decir que tiene una cualidad única porque involucra distintos aspectos de la sociedad, de la cultura y del arte contemporáneo, dándole una lectura distinta a los monumentos que normalmente conocemos y los llevamos justamente a intentar iniciar el diálogo a partir de la lucha en contra de la xenofobia y de la homofobia, que me parece muy interesante. Mi nombre es Pablo Aristizábal, represento a la Universidad ICESI de Cali, Colombia. Nuestro proyecto es una iniciativa para atender a la población migrante de manera integral a través de una alianza interdisciplinar. Nosotros concebimos a la migración como una oportunidad para tener una sociedad más diversa y
Para ello lo que queremos hacer es brindarles herramientas a la población migrante para que puedan ejercer una ciudadanía más activa. Nos motivó la necesidad de instalar capacidades para que la población migrante pueda articularse en una sociedad pues cada vez más plural y cada vez más diversa. Nosotros quisiéramos que nuestra iniciativa termine asimilada por la comunidad, más que asimilada, apropiada por la comunidad, y que por ejemplo el consultorio jurídico radial que nosotros proponemos pueda convertirse en la cotidianidad de las distintas emisoras o más bien de las distintas iniciativas radiales con las que estamos trabajando. Nosotros trabajamos directamente con iniciativas radiales que están conformadas por población migrante, que han venido haciendo un trabajo en ese sentido, y lo que queremos es visibilizar relatos, visibilizar testimonios de vida y, como decía previamente, pues que estas emisoras sigan incorporando las capacidades que nosotros estamos dejando allí. Nuestro proyecto es único porque implica un diálogo entre muchas personas, digamos de muy distintos orígenes, entre organizaciones de muy distintos orígenes, como la academia, por ejemplo. Nosotros somos una universidad y dentro de la alianza que constituyó este proyecto participamos varios departamentos: el Departamento de Estudios Jurídicos, el Departamento de Comunicación, el Departamento de Humanidades y Ciudadanía, pero además estamos trabajando con las comunidades directamente, con sus iniciativas radiales, y además pretendemos consolidar una red en la que queremos que participen organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, etc. Entonces creo que ese es como nuestro factor más innovador. Mi nombre es Elke Franke, yo represento a Vientos Culturales y somos de México. Somos el noticiero infantil de México llamado Vientos, Noticias que Vuelan, y contribuimos a la autonomía progresiva en la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación. Se puede tener muchos proyectos de medios para niñas y niños, pero en el caso del noticiero de Vientos, Noticias que Vuelan, buscamos justamente apoyar a las infancias y adolescencias a encontrar su camino auténtico en la comunicación, ya que los sesgos adultocentristas pues influyen fuertemente en niñas y niños cuando se paran frente a una cámara. Entonces nuestro equipo de trabajo está en esta búsqueda constante de crear condiciones que hacen que las niñas y niños se puedan expresar de manera auténtica y encontrar quiénes son y quiénes somos en este camino. Justo como colectivo nos encontrábamos en un momento de análisis que nos preguntamos qué es lo que necesitan las niñas y niños de México en los medios de comunicación. Y en aquel entonces lo que era muy remarcado, que las niñas y niños no se veían en los medios ni en la televisión. Entonces, en este sentido, queríamos crear un proyecto que los llevara a la pantalla y que también tenga pues todos los asuntos de interés para niñas y niños, por lo que pudiera ser importante e interesante para un adulto, no necesariamente lo es para un niño y viceversa. Y sobre todo también brindar información pertinente de acuerdo a la edad y explicando temas que las niñas y niños escuchan todo el día, pero no siempre puedan entender. La muerte, el crimen organizado, la discriminación, explicado en el contexto etario para niñas y niños. El involucramiento de las infancias sucede de muchas maneras durante la producción, porque al final de cuentas siempre es una codirección. Como equipo profesional tenemos como esta sensibilidad de crear juntos con las niñas y niños el espacio y también la forma de contar su historia. El objetivo constante de Vientos Culturales es aumentar la participación, entonces con el trabajo constante cada vez tener más participación de las infancias en México, pero sobre todo también crear referentes para otros colectivos y para los medios de comunicación mexicanos en el trabajo con infancia en los medios. En ese sentido hacemos muchísima incidencia pública.